Olá, seja bem-vinda como Me Tornei, eu sou Juliana Fonseca. Se você está querendo escolher uma profissão, se você está querendo fazer transição de carreira, ou se você simplesmente gosta de ouvir boas histórias, você chegou no lugar certo. Pega o cafezinho, a caneta e o papel e anota que lá vem boas histórias, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube e TikTok. Você vai acompanhar nossos podcasts completos no YouTube e no Spotify. E hoje nossa convidada é Fernandinha Brito. Por favor, Nanda, se apresente para nossa plateia. Olá, tudo bom? Obrigada, Ju, pelo convite. Fico feliz de estar aqui hoje, para que as pessoas possam me conhecer, conhecer o que eu faço, saber um pouquinho de como é esse dia a dia. Eu sou Fernanda, né, Brito, como você falou. Sou fisioterapeuta, mas sou fisioterapeuta intensivista, pediátrica. Vai Nossa, saber o que é isso. tem estrutura. Então, eu trabalho em UTI, trabalho com pacientes graves, né, pacientes críticos, em 2 hospitais aqui em Salvador. E só pediatria. Então a gente atende aí do 0 meses, né? Ali, na verdade, a partir de 1 mês, porque se ele for de 0 a 28 dias, ele vai pra UTI NEO ainda, até os 14 anos. A gente tem uma faixa grande aí pra trabalhar. Quando Nandinha estava pequenininha, na escola, ensino médio, Nandinha já queria ser fisioterapeuta? Nem sabia o que era. Não fazia nem ideia. Normal. Na verdade, como boa, assim, geminiana, né, sempre fui muito engajada nas coisas da escola, muito plural, queria participar de tudo e queria ser artista. A verdade era essa. Eu acho que eu queria estar no foco das pessoas, né, estar no palco, sei lá, não sei, eu gostava de conversar, gostava de ser centro das atenções mesmo. E aí, acho que isso ao longo da vida foi mudando um pouco. E aí, eu lembro quando eu cheguei ali na adolescência, né, que eu ia em alguns lugares com minha mãe, eu comecei a me pegar gostando muito de cheiro de hospital. E minha mãe fala disso, Tu sabe que eu também gosto daquele cheirinho de éter? que hoje Nossa, a gente nem tem mais, né, o cheiro do éter, né, ele foi banido, que absurdo. mas era o cheiro que eu gostava. E minha mãe: "Meu Deus, menina, tipo assim, né, cheiro de hospital, que coisa esdrúxula, Meu que não é Deus, interessante tô isso". preocupada com minha filha. Mas, isso começou a despertar em mim alguma coisa ali enviesada para a área da saúde mesmo, que até então eu não sabia o que era, né, porque a gente tem muita coisa hoje em dia. Mas quando chegou nessa fase aí da adolescência que esse cheiro de hospital me me trazia uma coisa legal, uma coisa que despertava interesse, fui para a Esperava uma área de dopamina. exatamente. Fui para a área de vestibular e sabia que eu queria isso. E sabia algumas coisas que eu não queria, como odonto, por exemplo, né, como enfermagem. Nada contra, mas eram coisas que Tu não tem me cara de dentista, você sabe, né? é o dente que é grande, né, não? Sei. E aí, eu fiquei muito em dúvida ali entre fonoaudiologia, entre fisioterapia, e acabei passando para as 2 na época. Mas vim pra cá, vim do interior pra cá estudar, já quando eu tinha passado, né, nas 2 universidades, e acabei optando pela fisioterapia, porque ia começar no primeiro semestre, na UFBA. E a fono eu tinha passado para o segundo semestre na UNEB, então ia demorar mais um pouquinho. Eu falei: "Ah, já passei, vou apostar tudo". E aí vim, me apaixonei, fiquei, não fui mais para a área da fono, fiquei na físio o tempo inteiro, e fui conhecendo o que é que a físio tinha. Porque a físio tem uma abrangência, né, muito grande, é uma área muito grande, que eu acho que quem tá de fora conhece ali só como lesão, osso, músculo, né, aquela reabilitação clássica, mas a gente tem muita coisa pra fazer. E vem cá, Nanda, tu é de que interior? Eu sou de Jacobina. Jacobina. É. Aí quando você veio pra cá, pra Salvador, foi como? Você veio morar só, morar em residência? Então, eu já tinha família aqui. A família do meu pai já morava aqui, né, há alguns anos, tinha vindo também para estudar, tinha vindo para trabalhar e acabou ficando. Então isso já era aqui já era um lugar de segurança para mim, não era um lugar desconhecido, né, vamos dizer assim. E aí vim para cá em 2013, né, então ano passado completou 10 anos que eu estou aqui. E aí, ao longo desse tempo todo, eu morei com família, depois fui morar com uma amiga da faculdade que eu conheci, né? Ela era de outro interior também.
E aí depois, já terminando a faculdade ali, já indo para a área mesmo de trabalho, eu fui morar sozinha. Então eu já tive essas experiências todas, né, de sair da casa dos pais, de vir para uma outra cidade, me adaptar a coisas novas que eu não conhecia, né, assim, de pegar transporte, de conhecer lugares que antes eu só ia de carro, porque eu vinha para passar férias, né, eu não vinha para estudar, viver, e aqui todo mundo tinha suas obrigações. Mas eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, precisa passar por essa Uhum. experiência, né. E na faculdade, quais são as matérias que você amou e as que você não pegaria mais nunca na vida? A gente tem muita matéria introdutória, né, então, assim, anatomia a gente vai ver muito, era uma coisa que eu gostava. A gente tem outras que vão fugir um pouco do que a gente vê no nosso dia a dia, né, então tem uma bioquímica, né, que A puxa aí química é para o sempre seu um lado, traumatismo. tem uma biofísica, tem uma outra área que a gente já vai para a parte de probabilidade, então se você for muito não, para a parte da assistência, mas se você for para academia, se você se for dedicar para estudo, pesquisa, né, extensão, então você vai um pouquinho para esse lado aí dos artigos. Eram coisas que, ao primeiro passo, não me davam muita, Tinha que né, não me estudar para enchia os passar. olhos. Passava, né, fazia, mas vamos lá. E aí, quando a gente vai avançando os semestres, a gente vai conhecendo algumas áreas, né? A área de gerontologia, a área de É o que isso, esportes. amiga? Gerontologia. Então, a gente tem algumas vertentes, né, na fisioterapia. Uma delas é o trabalho ali de idoso, o trabalho de criança, né? Eu trabalho com esportes, que é uma área que está crescendo muito também. A gente pode trabalhar dentro de uma empresa, fazendo a reabilitação ali de trabalho laboral mesmo, né? Então, sair um pouquinho do tempo que o trabalhador está trabalhando, tá ali em atividade, e tirar ele desse foco para ele ter uma mobilidade, para ele ter um momento ali de relaxamento. Tem a área da estética, que cresceu muito também. Eu entrei gostando um pouco da estética, mas eu acabei deixando isso de lado na faculdade. Tem alguma matéria para a área de estética? Tem dermatologia, tem. Só que aí a gente tem uma visão um pouco diferente na faculdade. Então aqui a gente tem essa visão da estética mesmo, né, aqui quando a gente vem pra área de fora. Então a gente vê ali laser, vê microagulhamento, etc. Mas na faculdade a gente vê muito como um adjuvante nos processos cicatriciais. Então um pós-operatório, alguma cicatriz que ficou mais hipertrófica, né, que fez uma queloide. Então, a gente vai fazer aquela reabilitação nesse sentido, não na parte estética propriamente dita, mas na reabilitação funcional daquele Sim, entendi. pós-operatório. Tenho amigas que trabalham com isso, tem, né, há algum tempo também, fazem isso de uma forma muito bela. Uma outra área também é a área de urogineco. Então, ginecologia, de reabilitação de assoalho pélvico, isso tem crescido muito, né? Nas gestantes, nas puérperas. A gente tem muita disfunção que não é conhecida, né? Que a gente acha que é normal e que na verdade não é. E que eu acho que isso precisa ser difundido também. E aí, puxando para minha área, né? A gente tem a pediatria também, que tanto vai trabalhar nessa parte de assistência de paciente crítico, como eu falei, né, que são aqueles pacientes que estão mais graves, que estão na UTI, que precisam de uma intervenção naquele momento, quanto um acompanhamento ali que a gente chama de follow-up, né, que é a longo prazo. Então, acompanhamento ambulatorial, pacientes que foram prematuros, que precisam desse acompanhamento, né, regular, ou aqueles pacientes que tiveram algum comprometimento já quando nasceram, os pacientes neurológicos principalmente, e eles precisam disso a vida inteira, né? A gente teve o boom aí de Zika vírus há alguns anos, né? Também, e aí a gente teve uma crescente dessa Sim. área também, né? Essa área que a gente precisou conhecer quem eram os pacientes de microcefalia, o que é que a gente ia fazer com eles na sociedade quando eles começassem a entrar ali na escola, quando eles precisassem ser inseridos na sociedade, porque quando tá pequenininho, a gente tá com eles dentro de casa, né? E depois? Então, essa área também da fisioterapia veio pra gente reabilitar e reinserir, né? Ou inserir pela primeira vez esses meninos.
Massa, Nanda. Agora, na faculdade, você já começou a fazer algum tipo de estágio? Comecei. Na faculdade, a gente tem alguns estágios que são obrigatórios, né? A fisioterapia é muito difícil você ter um estágio fora da faculdade, assim. Por ser uma área mesmo de saúde, é muito difícil, né? As clínicas aceitarem, como é diferente das áreas ali de direito, né? Administração, que desde os primeiros semestres você já começa a se Já pode inserir no tirar mercado. xerox, é. E Pessoal de na ADM. saúde é um pouquinho diferente. Mas a gente tem uma clínica escola, né? Geralmente as áreas da saúde têm Tem o Hospital das Clínicas essa lá na clínica UFMA, escola. né? Isso, tem o Hospital das Clínicas que a gente roda, né, nas áreas ali. E tem uma clínica escola mesmo. Então a gente tem um serviço, é uma clínica, tem várias especialidades, por assim dizer, e a gente recebe pacientes de fora para a gente atender enquanto aluno junto com os Com o nossos professor, professores, né? né? Então a gente vai ter essa área de reabilitação ortopédica, de reabilitação cardiopulmonar, de reabilitação pediátrica, e é um momento em que você está descobrindo novos campos, né? É interessante isso, e fazendo um serviço à população, né? Massa. Onde é que Então, fica essa na clínica? ladeira mesmo, ali do lado do UPS, na Canela. É muito legal. Então, ó, eu lembro, é meio polêmico isso. Tinha um amigo que fazia medicina lá, né? Sim. Aí ele falando que quando tinha, tipo, um paciente que tinha que tirar raio-x, aí o professor levava, tipo, 10 alunos, e aí todos os 10 batiam a chapa do pobre rapaz. Ainda é assim, Nanda? É É, um porque pouquinho, né? é um pouquinho chato para quem tá sendo paciente, né? Porque ainda Sim, mais nesses hospitais que são os hospitais escola. Então vai ter sim. muito aluno, vai ter muito residente, vai ter muito estagiário ali atrás do professor. Mas eu acho que é o momento que você tem de aprender. E se você tem como aprender com alguém que tá do seu lado, né? Que já é mestre ali, que já tem Sim. Tem um segurança no acompanhamento do assunto. professor de qualquer É, forma, isso. né? Você não. Enquanto paciente, não vai ficar sozinho, né? Dizendo assim, meu Deus, o que é que essas pessoas estão fazendo aqui comigo, não sabem nada. Não, não é bem isso. Mas sempre vai andar aquele bando Ué, o juntinho ali, grupinho. o grupinho. E vem cá, esses estágios eles não são remunerados, né, Nanda? Não, nada. Na faculdade, a gente só tem algumas bolsas, que são as bolsas das monitorias, né? Então, tem algumas matérias, algumas disciplinas que têm essas bolsas de monitor. Anatomia tinha, neuro tinha também, mas assim, elas são muito raras. E as demais você pode fazer para cumprir carga horária e ganhar a mão mesmo, experiência. Tem as ligas acadêmicas também, que eu acho que eu não sei se existe em todas as áreas, mas na área de saúde isso é muito forte. Eu sei que na área de direito também. E é um momento de você, junto com o seu professor, montar uma turma, né? Montar uma liga, que é assim que a gente chama, e estudar mais daquela determinada área. Então, por exemplo, eu tenho uma liga de direito trabalhista, né? Tô aqui chutando. Sim. Então, eu vou me juntar àquele professor que dá aula de direito trabalhista, tem experiência nisso, e vou estudar, ter debates, etc., montar eventos que culminem, né, nesse objetivo. E na área da saúde não é diferente. Então, a gente tinha muitas ligas, né? Liga até de eletrotermofototerapia, que é aquilo que a gente vai ver o TENS, o É FES, aquele né? choquinho. Eu lembro do Então, choquinho. a gente tanto tem matéria disso, quanto tem ligas acadêmicas que vão estudar só isso. E é muito bacana. A São liga acadêmica para estudar o choquinho. mais ou Já tô menos. imaginando já. Mais Brincadeira, ou Nanda. menos. Brincadeira. Nanda, eu sou química, né? E aí, Hum. geralmente, quando as pessoas perguntam assim, Juliana, você que é química? Eu já tô esperando já. Você sabe fazer loló? Você sabe É nesse É nível. sempre assim, né? Nanda, você que é fisioterapeuta, qual é a pergunta que você mais ouve, assim? Geralmente, as pessoas de fora vão Sim. me perguntar sobre alguma dor. Alguma dor- Alguma dor. Do nada, assim. Do nada. Tô sentindo uma dor Você é aqui. físio, né? Meu Deus do céu, Lá lá vem vem. bomba. Aí eu pensando, meu Deus, a pergunta que você vai fazer, eu não trabalho com isso. Geralmente é assim, né? Então é alguma dor, é alguma disfunção. Porque meu pé torceu e eu sinto até hoje. Minha coluna tá doendo assim, assado. Aí você pergunta, você faz atividade física? Não. Aí você, né, Não. já Já foi linka no ali. médico? Ah, também não. Também não. Mas no hospital, que a gente é mais chamado, né? Principalmente ali na UTI, é físio, o paciente está desaturando. É o que a Oi? gente mais ouve. Então, os colegas que são da área vão me entender muito aí nesse sentido. Físio, paciente está caindo em saturação. Físio, paciente está caindo em saturação. O tempo inteiro nos pacientes que estão, né, dentro da unidade de terapia intensiva.
tanto na pediatria quanto no adulto. Isso acontece ali nos dois. Na pediatria acontece com uma frequência um pouco maior. E como a Sim. gente tem individinhos ali muito pequenos, né, que estão ainda em processo de maturação mesmo, são pacientes que ficam mais agitados, eles não sabem o que é que tá acontecendo, diferente de um Sim. adulto, né, que Não, você fala, ó, é precisa ficar horrível, é quietinho. horrível. Então, é o que a gente mais ouve, físio, a saturação do paciente tá caindo. E aí eu pedi Sempre pra isso. você trazer um Isso. objeto. Aí você Aí eu acabei trazendo 2, pronto, né. ótimo, ótimo. Já fica pro próximo convidado. Na verdade, a gente, dentro de uma unidade de terapia intensiva, vai trabalhar muito com 2 tipos de reabilitação, vamos dizer assim, né. A reabilitação respiratória, né, que é um pouco mais conhecida, ficou um pouco mais conhecida da Covid pra cá, quando a gente apresentou aquelas máquinas grandes que os pacientes ficavam entubados. Então, o fisioterapeuta é quem vai gerir aquela máquina. E a gente também tem uma reabilitação, Respiradores. são os respiradores. E a gente também tem a reabilitação funcional, né? Os pacientes que ficam internados numa unidade de terapia intensiva, eles vão ter um declínio, né? Só por estar internado. Eles não estão tendo a mobilidade que eles teriam em casa, de sentar, levantar, correr, brincar, né? Eles perderam tudo isso. Então, para a gente tentar reduzir esse declínio, né? Para não ter uma disfunção tão grande, a gente vai nesse sentido de reabilitar. Então, tentar estimular ele a mobilidade ativa, a fazer as atividades que ele fazia em casa, a ter um brinquedo ali perto. A família é muito importante nesse momento, porque ela está o tempo inteiro com o paciente. E aí, nesse sentido, eu trouxe 2 objetos. Um eu já falei, acabei falando, né, que é um oxímetro. É o que a gente vai ver essa saturação do paciente, né, que é esse nível de oxigênio que está ali dentro do corpo dele, naquele momento. E o outro é o estetoscópio, porque a gente faz muito essa ausculta, né, para fazer essa reabilitação respiratória. Essa ausculta pulmonar é importante. Mas, sem dúvidas, assim, sobretudo, o paciente vai ter esse olhar, né, em todos os aspectos, vai ter uma avaliação de um fisioterapeuta, mas, acima de qualquer objeto que a gente possa usar, o fisioterapeuta ele trabalha com as mãos, né? Então, tanto para avaliar, para apalpar, para ter uma troca de energia mesmo, né? Tanto para tratar. Então, por mais que a gente tenha inúmeros objetos hoje que nos auxiliem, né? Tanto na avaliação quanto na reabilitação, a gente tem as nossas mãos como os nossos maiores aliados. Então, na faculdade, a gente aprende que tudo vai vir das nossas mãos. Seja para uma terapia manual, seja para fazer uma reabilitação, para uma boa avaliação para uma reabilitação futura. Então, nosso poder maior está nas mãos. Eu lembro quando, né, cheguei a comentar contigo, quando o Lucas, ele estava mais novinho, ele tinha muitos problemas respiratórios. Uhum. E a gente chamava um fisioterapeuta em casa, até Fábio, que era um pai lá da escola. E aí ele fazia umas massagens lá em Lucas, que saiu o diabo do catarro, todo menina. Mas dá uma tortura aquilo ali, né? Pra gente que é pai, fica olhando. Mas realmente depois, era quase 1 hora de tortura. Depois ele ficava bem. E graças a Deus hoje não precisa mais. Até os 2 anos essa Sim. fisioterapia. E foi o que salvou ele de muitas bronquiolites, né? Porque ele tinha bronquiolite, e aí eu ia para o hospital, ficava internado, e lá fazia essa fisioterapia. Isso. Quando a gente começou a fazer, acabou, ele não teve mais problema chegar aí para o hospital. Realmente era um lado da fisioterapia que eu não conhecia, né? Do tirar catarro. Mas tem Basicamente outras isso. também, né, Nandinha? Isso é muito que a gente acaba sendo reconhecido, né? Ah, então é aquele físio do tirar catarro. Tirar catarro. Não deixa de ser, né? Quando a gente promove uma depuração melhor aí dessa via aérea, né? Quando a gente consegue colocar esse catarro para fora, fazer essa criança tossir, expelir essa secreção, ela vai respirar melhor, né? Então ela vai sair Sim. desse E não quadro tira ali mesmo, da. viu? Tira. Tira mesmo, tira tudo. A gente tira tudo. Bom, e aí, você terminou a graduação, Nanda. E aí? Como é que Então, antes faz? de terminar ali um pouquinho, né, você já começa, ó, eita, tô terminando, pra onde é que eu quero Ai, meu ir, né? Ai, Deus. meu Deus, será que vai dar certo? Então, você vai buscando. Eu digo que a gente busca primeiro as pessoas certas, né? Então, se eu tenho uma aptidão, se eu tenho um desejo, se eu desperto o interesse em uma área específica, eu vou buscar aquilo que eu tenho como referência, né? Sim. Seja o professor que está junto comigo, seja aquele que eu admiro de longe, né? Pode ser também.
Então, vou buscar fazer um curso com ele, de repente, se ele dá o curso em outra cidade. Ou então, vou ficar ali atrás do meu professor para que ele possa, talvez, me encaminhar ali, dizer, vou te dar um toque. E é melhor você ir por esse caminho. Então, eu acho que a gente sempre deve buscar as pessoas certas. Nesse sentido, eu acabei, como eu falei da clínica escola, né? Eu acabei conhecendo uma outra professora que não foi a da disciplina mesmo, dentro da faculdade, mas foi a da clínica escola. E ela me despertou nesse sentido, né? De alguns cursos, algumas possibilidades que a gente podia ter dentro da pediatria. Mas eu já gostava de pediatria. Mas eu inicialmente eu não fui para pediatria, assim, né? É uma área que é mais reservada, é uma área, né, mais específica mesmo, né? E que a gente dificilmente vai conseguir o primeiro emprego nela, né? Se você não tiver nada, sai da faculdade, vou para vai pegar o filho dos outros. Não vai, né? Então, aí, nesse Verdade. sentido, eu fui fazer estágio em outros hospitais. Acabei fazendo estágio no Roberto Santos. Como é que consegui esses estágios? Esse, na verdade, era da própria faculdade. Mas a turma era dividida. Uma parte ia para a UTI dentro do Hospital das Clínicas e outra parte era sorteada e ia para a UTI do Roberto Santos. E aí eu digo que a gente, geralmente, né, se a gente acreditar, assim, em Deus ou no universo, né, tem quem acredita em tudo, a gente tá na hora certa, nos lugares certos, com as pessoas certas, né? E aí eu acabei conhecendo a UTI, né, propriamente dita nesse sentido, só que era uma UTI adulto. Eu falei, poxa, eu gosto de pediatria, mas eu gostei desse clima aqui de UTI, de hospital também. Acho que pode juntar as duas coisas, porque até então eu conhecia a pediatria dentro do ambulatório, dentro da clínica, né? Os pacientes chegavam para a gente, eram pacientes que estavam no momento de reabilitação, mas eles eram ambulatoriais, que a gente chama. Então, eles vinham para um atendimento eletivo, eles não tinham potencial de gravidade. E aí eu conheci o outro lado, que eram pacientes adultos, graves, né? Pacientes críticos, que você dava aquele atendimento, você dava todo o suporte, tudo que você podia dar naquele momento ali, e depois eles saíam e iam fazer esse outro acompanhamento. E aí eu gostava da UTI, mas eu não gostava de UTI adulto. Eu gostava de pediatria. Eu falei, poxa, então acho que eu vou gostar se eu unir, né, a UTI com os pacientes pediátricos. E aí, como eu te falei, a gente não consegue isso de primeira, né? Então, eu fui me especializar, fui fazer pós-graduação, fui ser cursista. Eu fiz na Social. Era uma pós na Faculdade Social da Bahia, ali na Undina. Era no que é a Unisba, né, no caso. Que é só a universidade. E aí, eu fui da primeira turma de pós-graduação em fisioterapia neonatal e pediátrica. Era uma especialização só disso? Só disso. Além disso, eu ainda fui cursista, né? Eu não sei se esse curso existe hoje, mas a gente chamava de cursista do Martagão. Então, o Martagão Gesteira, né? Que é um hospital reconhecido aqui no âmbito da Bahia mesmo, né? De ser só específico em pediatria. Eles tinham um curso que você pagava, né, por ele, mas você ia fazer como se fosse uma residência ali dentro. Então, você tinha uma parte teórica, em que você ia aprender, né, ou relembrar tudo aquilo que você veria na prática. E aí você tinha algumas horas práticas para você dar plantão lá dentro junto com o plantonista, né? Então, naquela unidade mesmo, para você conhecer algumas doenças que você nunca tivesse visto, ou recursos que você nunca tivesse visto também. E aí eu fiz esse curso também. Então, esse curso te dava grandes oportunidades, né? Porque uma pessoa que sabe na teoria é uma coisa, uma pessoa que já viu na teoria e na prática é outra. E aí você vai... esses cursos? Esse, na verdade, se eu não me engano, eles duravam uns 4 meses. É porque você tinha como ser mais ou menos, dependendo da quantidade de plantões que você dava. Você tinha uma carga horária para cumprir. E a pós-graduação é em torno de 1 ano e meio. Então, a pós é um pouquinho mais longa, né? Mas é todo dia, não? Não, geralmente era um final de semana no mês. 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. E hoje a gente tem muitas pós aqui em Salvador, muitas universidades boas, né? Muitos cursos bons que fazem esse tipo de experiência. E eu acho que vale muito a pena, né? Se você não tiver essa bagagem, você não vai conseguir. Qual é essa experiência em pediatria? A da faculdade? Muito pouca.
né? Muito pobre. Então, foi nesse sentido aí que eu fui caminhando. Aí eu passei num processo seletivo já direto para pediatria, depois que eu já tinha No esses cursos no hospital. hospital. E fiquei trabalhando uma época em UTI adulto e UTI ped. Então não é mágica, né, Nanda? Eu Não é me mágica. formei e o emprego caiu no meu Não, colo. Não, não, não é não assim que mesmo. funciona, né? Não mesmo. Só Paralelo a pra deixar isso, claro, tá? paralelo a isso, você vai caminhando. Tipo assim, poxa, é isso mesmo que eu gosto? Isso aqui faz me brilhar os olhos, sabe Sim. assim? Acordar de manhã Acordar de manhã cedo. cedo, dá Aqueles 12 meninos horas, 24 catarrentos, horas de chorão. plantão. Uma equipe que às vezes tá legal, outro dia não é tão legal assim, né? Você tem que também ter Ai, que tu dá essa, plantão essa balança. 24 horas, né? É, 24 horas. Então, eu trabalho hoje em dia, eu trabalho em 2 hospitais, SUS, né? Ainda tem essa diferença dos SUS e dos particulares. E dou 24 horas de plantão em cada um. Então, a gente fica ali um tempinho grande, né? E como é que faz pra entrar, assim, nos hospitais? Não. Geralmente, eles têm, né? O SUS, principalmente, eles têm processos seletivos que são divulgados, né? Então, o Irmã Dulce divulga muito, a Santa Casa, que é um dos hospitais que eu trabalho, divulga muito esses processos seletivos nas redes sociais mesmo, entre profissionais. E aí, você vai fazer um processo que tem prova, que tem um acompanhamento com psicóloga, tem uma entrevista com o gestor, o seu possível chefe, né? Mas são várias etapas. Então, tem prova escrita, tem uma atividade em grupo. Geralmente são algumas etapas até você entrar. Alguns processos seletivos são mais tranquilos, outros são um pouquinho mais chatinhos. Mas eu acho que é importante, né? Para que você, lá na frente, seja um profissional que se dedique à casa, que se dedique ao paciente, que é seu objetivo maior. E que tenha uma segurança psicológica, que tenha uma ética ali para trabalhar em equipe, que não é fácil, né? Você não trabalha sozinho dentro de uma UTI. Você tem um médico, você tem a equipe de enfermagem, né? Que é o enfermeiro, o técnico. Você tem a família o tempo inteiro com você. Então, a família pode ser uma aliada sua ou não, né? Então, a gente já teve, assim, famílias que eram difíceis da gente acessar a criança, porque ou protegia demais, ou porque não queria que atendesse naquele A momento. sogra não queria que fizesse aquela fisioterapia de jeito nenhum. Ainda bem que eu Então, era a mãe, né? Que bom. então é difícil. Ou ele vai ser seu grande aliado, sua grande parceria, ou ele muitas vezes vai ser um problema. E histórias engraçadas, Nanda? Teve nesse período algumas. Rapaz, assim, engraçadas, a gente tem algumas, assim, né? Então, a gente tem muita criança travessa, muita criança travessa. Menino! Muito. E aí, às vezes, assim, a gente tem histórias que, vai chegar um paciente de tal lugar, né? Uma admissão. E, foi o que que aconteceu? Ele engoliu um pingente. Filha de uma mãe. Oi? Como assim? Ele engoliu um pingente. Aí você via no raio-x, eu tinha essa Tinha foto. o pingente. Um anjinho pendurado assim, de cabeça pra baixo. Hino, como assim, sabe? Mas a gente tem muita história engraçada nesse sentido. Algumas histórias terminam muito bem, graças a Deus. Outras nem tanto assim, né? Então, as perdas são sempre difíceis pra gente enquanto equipe, enquanto ser humano, né? A gente tem Ainda mais pacientes na que... UTI, né? A gente tem pacientes que ficam muito tempo com a gente. Chega a ficar meses com a gente. Então, a gente troca mesmo uma energia, se conecta com aquela família, se apega à criança, né? Muitas vezes. Então, em um dos hospitais que eu trabalho, a gente tem muito paciente que tem essa cronicidade maior, né? São pacientes neurológicos, pacientes que ficam um tempo maior com a gente. E aí, acaba fazendo mêsversário lá, acaba fazendo aniversário lá. Então, a gente se apega mesmo de verdade. E aí, a perda é sempre difícil. A alta, não. A alta, a gente fica muito feliz. Mas a perda é E como é que difícil. faz pra lidar, Nanda? Terapia. Então, eu acho que dizer que o tempo é um senhor, assim, incrível, ele é, né? Então, quando a gente aprende a administrar isso mesmo, e eu acho que isso vem com o tempo, né? Essa maturidade vem com o tempo, é importante, né? A gente consegue ter uma segurança psicológica muito maior. Hoje eu tenho, né, com mais de 6 anos de atividade do que eu tinha no primeiro ano. Isso é claro, né? Você aprende a lidar melhor.
Mas nunca vai ser fácil, nunca. Então, eu digo isso porque recentemente, ano passado, eu fui fazer uma viagem, eu tava de férias, e aí eu tinha 2 pacientes que eu dizia assim, ó, eles estavam muito graves, né, eles tinham um comprometimento muito grande, um deles tinha uma síndrome que é super rara, que é a síndrome de Patau, inclusive, que é a mesma que acho que é o filho de um cantor tem, Zé Vaqueiro? Acho que sim, é o mesmo. E é muito rara. Então, quando descobriu, a gente ficava até falando, até a gente tem um outro raro aqui também, a gente tem um outro rarinho nosso aqui também. E aí eu fui viajar e essas 2 famílias eram muito apegadas a mim, né? E eu a elas também, tanto pela criança quanto pela família que tava ali o tempo inteiro. E aí eu falava, gente, Deus, por favor, não deixe eles morrerem enquanto eu estiver em viagem. Porque eu queria voltar pra UTI e estar com eles novamente, né? Eu não queria que essa perda acontecesse enquanto eu não estivesse por lá. Infelizmente, um deles era a menininha, faleceu, né, nesse período que eu tava em viagem, e aí eu fiquei super abalada, assim, é um dia que você fica triste mesmo, sabe? Faz parte. Faz parte, Tem né? que viver esse Tem que luto. viver esse luto. E o outro, quando eu voltei, tava. Ele acabou falecendo depois, quando ele já foi pra casa e tudo, né, foi pra cidade de origem dele. Mas eu pensava assim, poxa, ainda, né, ainda ficou ali uma família que eu gosto muito e que eu sabia que mais dia, menos dia, podia nos deixar, né? Sendo pra casa ou sendo pra... Sim. retornando ali pra Deus. Mas foi muito importante o momento que a gente viveu com eles, né? Então, hoje a gente quer vestir. Eu tenho uma roupinha que eu comprei e que queria muito que vestisse. Você veste pra mim? Visto. Hoje a gente vai vestir a roupinha nele. Porque eles geralmente não ficam de roupa, né? Eles ficam só de fraldinha. Mas a família tem essa experiência, sabe? E a gente tem lidado nos últimos meses muito com pacientes em cuidados paliativos, né? Que não é dar a esse paciente um fim de vida, né? Mas é um momento em que a gente não tem mais proposta terapêutica para ele. Isso significa que ele possa morrer no dia seguinte? Não. Ele pode viver muito tempo. Mas para a medicina, né, eu não tenho mais proposta para ele, não tenho mais teto, não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer por ele. Então é melhor que ele tenha os últimos tempos de vida Aí eu com só a me lembrei família. daquele filme de Robin Williams, Doutor... Eu sei qual é. Ai, meu pai. Eu sou péssima de nome de filme, mas Ixi, é duas. Mas é com Robin Williams, que ele fazia. Tinha uma senhorinha que queria, como é? Nadar na piscina de macarrão. tipo isso. E E ele aí, fez aquilo ali. exatamente. Então a mãe, o último desejo que eu tenho é que ele seja batizado aqui. Ele vai ser batizado. Então o padre vem, chama o padrinho, e aí isso acontece lá. A gente tem hoje em dia, né, dentro de um dos hospitais que eu trabalho, uma equipe que cuida só disso. Então, equipe de fisioterapeuta, psicólogo, uma médica. Já, esqueci. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, médica, psicólogo, que trabalha só hoje em dia com o cuidado paliativo dentro do hospital, né? Então, a gente não tem isso em todos os hospitais, principalmente sendo um hospital SUS, né? E que tem crescido muito, né? Eu acho que a gente precisa falar mais disso, entender que isso não é atestado de morte, não é, pelo contrário, né? É o momento que a gente tem de dar ao paciente e dar à família também, né? Esse paciente enquanto muito pequeno, muito criança e não tem autonomia sobre a própria vida, né? Dar a essa família, dar a essas pessoas que gostam, que cuidam, os momentos ali de lembrança, de felicidade e entender que aquele momento pode findar. Não sei se hoje, não sei se amanhã, né? Mas a gente tem estudado cada vez mais isso e eu acho que isso é importante também da gente falar. Lindo, não. Ah, que lindo. Aí, se eu, né, precisasse de fisioterapeuta, acho que eu ia querer você. Pra Que tomar bom. conta de meu filho. Que E bom. saber que tem profissionais tão dedicados, né, no SUS. A Tem que gente, divulgar mesmo isso. a gente às vezes escuta muito assim, né, das famílias que ficam mais com a gente. Ai, quando a gente chega no plantão, ai, que bom que é você hoje. Isso não quer dizer que o que estava no dia anterior seja ruim, mas que talvez você troque uma energia Conecte maior, né? melhor, né? Conecte melhor com aquela criança, com aquela família. Mas é muito E legal. o que é que você diria para quem tá começando, tá pensando em fazer fisioterapia? Qual o conselho que tia Nanda dá?
Ó, eu acho que a gente tem que se perguntar para qualquer área, né, que a gente for seguir, porque a fisioterapia, para mim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é meu trabalho, é onde eu queria estar, mas eu não sou 100% isso, né? Então a gente é muitas coisas, a gente pode ser muitas coisas, né? E eu acho que a gente tem que se perguntar sempre como é que eu sou feliz. Eu sou feliz como? Ah, eu sou feliz dando plantão? Então eu vou buscar isso. Ah, eu não gosto disso, eu sou feliz não indo para assistência, eu gosto de trabalhar com a área acadêmica, eu gosto de dar aula. Então você vai buscar estratégias para isso. Eu acho que nada é fácil, mas nada é impossível, né? Os sonhos, eles vivem dentro da gente, né? Cabe a gente se mover e buscá-los. Esse sonho pode ser uma coisa muito pequena, né? Ou uma coisa muito grande. Depende do seu ponto de vista. E eu acho que para quem tá começando, acha que tudo é muito difícil. E nada vai dar certo. E nada vai conseguir. E não é assim, né? Eu acho que a gente precisa pensar, projetar como a gente quer estar, né, nos próximos anos. Eu acho que essa é a primeira dica, assim, né? Ter meta, ter foco e saber onde você é feliz, como você é feliz. Exato. É justamente essa desse podcast. Vou fazer fisioterapia porque eu acho que dá muito dinheiro. Não. Eu não vou fazer fisioterapia estética porque eu acho que essa dá muito dinheiro. Pode ser até que dê, E dê. mas você não vai se sentir bem fazendo aquilo ali. Todos os dias. Passar 24 horas. Imagine. Fazendo uma coisa que você não gosta. Exatamente. E é isso, Nanda. A ideia é justamente essa, né? Que as pessoas tomem rumos, sintam bem, para serem bons profissionais. Obrigadíssima, Nandinha. Nandinha tá em todas as minhas loucuras. Coitada da Não, bichinha. nada disso. É sempre um prazer. E como eu falei hoje mais cedo, né? Isso é um sinal de que a gente pode estar sempre juntas. Exato. Dar risada, né? Tá. Tomar uma água aqui, conversar sobre as coisas da vida. Isso é muito legal. Ah, é ótimo. Adoro. Como eu me Tchim, tchim. tornei, Tintim, Nandinha, brigadíssima e que Deus abençoe e te ilumine aí muito, muito, muito sempre, cada dia. Amém. A vocês também e ao Como Eu Me Tornei também, Já se né? inscrevam no canal. Já deixa o like aí pra você que já chegou até agora. Não deixou o like, isso é um absurdo, né? Já maratona os outros vídeos Por também. favor, tem coisa muito Vou legal deixar o aí. Insta da Fernanda aqui. Pode deixar. Instagram, vocês vão ver lá ela malhando lá, né? Olha, e lá eu praticamente não posto nada da minha área profissional, né? Como eu falei, eu sou. É Mas- 10% de quem eu sou, digamos assim, né? Mas de vez em quando tem algumas coisinhas por lá, algumas Se quiser diquinhas. tirar algumas dúvidas, né, no Sim, direct, tô manda um sempre à DM. disposição. Sempre, sempre, sempre. Beijo, gente. Já corre outros vídeos. Então tá tudo no card aqui. Beijo, até mais. Ai,